Opa, tudo bem? Sexta-feira, hein? Eu já tô me preparando para me mandar daqui. Chega de trabalhar essa semana, né? E eu não esqueci não dos vídeos sobre os desafios geopolíticos pós-Covid. E a questão que eu vou discutir com vocês nesse vídeo é sobre a Europa, sobre a União Europeia. Qual é o problema principal da União Europeia que não é relacionado diretamente ao Covid, mas é agravado pelo Covid? A Europa tem um problema de convergência. E o que é esse problema de convergência? Esse problema de convergência ele ocorre na área econômica e ocorre na área de defesa, o que acaba, por sua vez, também afetando a OTAN. Mas essa é uma outra conversa. Se você dividir a Europa entre norte e sul, então no sul fica a Grécia, fica a Itália, a Espanha, Portugal, e o norte, e sobretudo daí aqueles países que são considerados os 4 frugais, que é a Áustria, a Dinamarca, a Holanda e a Suécia. Em termos de economia, você tem uma visão completamente diferente da forma como a União Europeia deve atuar. A questão fiscal, a questão monetária, questão de movimento de imigrante não entra, né? Porque esse é um ponto fundamental da União Europeia, que qualquer cidadão de um país membro da União Europeia pode ir trabalhar, pode morar em outro país. Mas se você for pegar, por exemplo, quando houve as grandes ondas de refugiados da Síria para a Europa, houve uma divisão. Enquanto que, por um lado, a Suécia, a Dinamarca, mesmo a Alemanha, abriram os braços para os imigrantes, dizendo que isso é ajuda humanitária, nós temos que ajudar essas pessoas, os países do Sul, sobretudo a Grécia e a Itália, eles chegaram a cogitar pedir ajuda para a OTAN para frear esse fluxo de imigrantes. Então, existe uma falta de entendimento, uma falta de prioridades conjuntas, primeiro. Segundo, por causa dessa falta de prioridades conjuntas, e como a União Europeia tem um papel normatizador dentro do bloco, o que acontece é que os países acabam ficando insatisfeitos, às vezes mais, às vezes menos, mas acabam ficando insatisfeitos. Uma questão nesse sentido foi o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi feita uma campanha muito forte culpando a União Europeia por vários problemas estruturais, que na verdade não eram nem culpa da União Europeia, mas são resultados da globalização, são resultados do avanço da tecnologia criando desemprego. Ora, não é culpa da União Europeia. O mundo é outro. Mas foi desenvolvida essa ideia e foi inculcado na cabeça de várias pessoas que a culpa é da União Europeia. Mas dito isso, essa questão da convergência é o que realmente pega mais. E essa questão da convergência está sendo agravada agora por causa da resposta que a União Europeia está planejando dar à crise econômica decorrente do Covid. E essa resposta, obviamente, que é através do aumento do endividamento dos países da União Europeia, e os 4 frugais, até ontem, anteontem, eles eram contra. E eu estou dizendo literalmente, até ontem não, até anteontem, eles eram contra. Esses países, eles diziam, imagine como é que nós vamos justificar tomar dinheiro emprestado do sistema financeiro e dar como sem contrapartida, sem criar novo débito para as economias em maior dificuldade para estimular essas economias. A questão então aí é um debate ideológico, porque a economia, na verdade, tenta se passar por ciência, mas a economia é ideológica. Tem muita ideologia, infelizmente, dentro da economia. Ora, é muito simples.
simplesmente pode-se imprimir mais dinheiro. Ninguém imprime dinheiro, né? Porque é que essa é a expressão que as pessoas entendem, né? Mas simplesmente é possível utilizar o Banco Central europeu para criar mais moeda, cria mais moeda e distribui a moeda. Na verdade, não precisava nem pegar emprestado do setor financeiro. Mas esse é o principal problema no pós-Covid, como que a recuperação econômica dos países da União Europeia, com base nesse programa, vai ocorrer. E a pergunta fundamental é: o resultado desse programa será que vai simplesmente aumentar a diferença entre o nível de desenvolvimento econômico entre Portugal, Grécia, Espanha e Alemanha, Suécia, Dinamarca, por exemplo, ou não? Ou vai haver uma convergência? Provavelmente, eu acho que, infelizmente, vai acabar havendo uma divergência, porque esse dinheiro provavelmente será usado para reproduzir os sistemas, as estruturas econômicas vigentes, e isso então daí acaba resultando uma expressão que eu roubei do André Gunder Frank, de um paper dele de 1961, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Não é que o país não desenvolve, não é que a economia não cresce, cresce, mas em comparação com outros países não cresce tão rápido, não desenvolve tão rápido. Então está sempre correndo atrás, é sempre o futuro. Tinha aquela piada muito infeliz a respeito do Brasil, que é: o Brasil será eternamente o país do futuro. Eu acho essa piada muito infeliz, porque o Brasil tem que ser o país do futuro, o Brasil tem que se desenvolver, né? Mas aqui na Europa o caso então é que essa divergência, como é um bloco só, essa divergência, essa diferença nos caminhos, nos processos de desenvolvimento e nas estruturas econômicas acaba criando problema para o euro, porque um dos problemas principais do euro é a diferença entre os países, a diferença dos níveis de desenvolvimento entre os países. É uma questão também que, por causa do euro, deveria ter uma política fiscal, deveria ter um sistema fiscal único, um sistema fiscal europeu, que não é possível, também por causa da diferença, da convergência entre sul e norte, e de novo, sobretudo pelos quatro frugais. A Alemanha está se tornando agora muito mais flexível nesse sentido, de forma que a pergunta fundamental é: após o Covid, com esses programas de recuperação econômica, vai aumentar esse ato, vai aumentar essa divergência entre os países ou não? E esse é o maior desafio da União Europeia nesse momento. Eu não sou muito otimista, não. Eu não acho que vai haver nenhum programa de desenvolvimento adequado para fazer com que os países do Sul acabem acabem alcançando o nível de desenvolvimento dos países do Norte. Obrigado por assistir, assine o canal, leia o blog, veja a nossa página no Facebook. Um grande abraço e um ótimo final de semana.